Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Amém? Amém. Meus irmãos, nessa noite, o Espírito Santo vem suscitar nos nossos corações um desejo maior da graça de Deus. Quando o Adriano cantava, clamava, ali eu clamava no meu coração, lá no fundo, pedindo a Deus essa graça do Espírito Santo que me levasse a olhar para o coração de Deus, a buscar o coração do Senhor. Eu pedia, como sempre peço na minha oração: Senhor, converte o meu coração, transforma este coração de pedra num coração de carne, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor Jesus, a viver o teu amor em meu coração. Então eu clamava ao Senhor: converte-me, Senhor, eu preciso de conversão, eu preciso de restauração, eu preciso olhar para o alto, Senhor, olhar para o céu, desejar o céu, vivenciar a tua graça no meu coração. Jesus, me dá o teu amor, me dá a tua graça, Senhor, me dá. Eu quero estar cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser avivado pelo teu poder. Então essa era a oração dos santos da igreja. Os santos clamavam conversão, os santos clamavam a restauração, a força do Espírito Santo para conduzir a vida deles, porque eles eram sedentos da graça de Deus, eles tinham sede de alcançar a graça do Senhor, alcançar o céu, eles tinham sede do amor do Senhor em suas vidas. Então essa deve ser a nossa oração. Essa é a oração da igreja que clama pelo Cristo, que clama pelo amor do Senhor, que sabe, que anseia por este amor que é a graça, que é a santificação de Deus em nossas vidas. O homem é transformado pelo amor do Senhor. O homem, ele não suporta viver na graça, perseverar em Deus, se não for por amor a Deus, porque o amor é a maior graça manifestada ao homem, vindo do coração de Deus, porque Deus é amor. Deus é o próprio amor que se manifesta e nos alcança. Deus é o próprio amor que vem nos restaurar, que vem nos libertar, que vem nos curar. É o amor do Senhor que irá nos salvar. Então Deus, ele compartilha do seu amor conosco, ele preenche o vazio da nossa alma. A alma, o homem em si, ele nasceu de Deus, ele nasceu para Deus e para vivenciar o amor de Deus em seu coração. Então o homem sem o amor de Deus, a vida dele não tem sentido. É como se fosse um carro em autoestrada. Pensa num carro lindo, num carro importado, talvez um carro luxuoso, mas se ele estiver sem o combustível, de nada ele vale. De nada vale um carro sem o combustível, ele não tem para onde ir. Da mesma forma o homem, o ser humano, sem o amor de Deus, ele não tem vida, porque o que traz vida ao coração do homem é o amor de Deus, é essa graça que nos santifica, que nos fortalece. Por isso busquemos este amor aos nossos corações, anseiamos por este amor, para que a graça de Deus nos dê sentido à nossa vida, nos dê a força, a coragem que necessitamos para agradar o coração do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, e vai dizer o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra
do Senhor. Meus irmãos, essa palavra ela vem forte aos nossos corações nessa noite. É o Senhor que nos leva a confiar. Somos justificados pela fé. A graça que nos foi dada pela fé vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que, por amor, morrendo na cruz, nos libertou da morte, nos libertou do mal, nos trouxe a salvação por amor. A graça que chega ao nosso coração vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, Ele é o amor que queima em nossos corações, porque a esperança não engana. A esperança não engana, vai dizer o apóstolo Paulo à comunidade de Roma, aos romanos. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele veio até nós. E de que forma o amor de Deus alcançou os nossos corações? Foi pela ação do Espírito Santo. Por isso que São Tomás de Aquino nos diz que o amor, ou melhor, que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. O Espírito Santo nos alcançou, é o amor de Deus que é nos dado para nos restaurar, para nos fortalecer. O homem necessita da graça de Deus, do derramamento do Espírito Santo para ter força, para conseguir fazer a vontade de Deus, para superar as suas dificuldades. É impossível, meus irmãos, é impossível viver a vontade de Deus, perseverar na nossa caminhada, na nossa fé católica, sem a ação do Espírito Santo. Jesus deixou bem claro em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. O homem, ele é fraco, ele é limitado. O homem tem a inclinação diante do pecado, e somente o Espírito Santo pode dar a força que necessitamos. Somente o Espírito Santo pode gerar em nós a santidade, a graça e a perseverança. Então o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós, é o amor do Senhor, e este amor derramado no coração do homem, ele produz frutos. Os frutos do Espírito Santo, que é a graça de Deus que se manifesta em nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio de si próprio. Então o Espírito Santo, ele nos impulsiona para ser pessoas melhores. E a frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito: para que nos é dado a graça de Deus? Para fazer o bem e evitar o mal. O homem que nasceu de Deus, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer pela graça e pelo amor do Senhor. E o Espírito Santo gera vida no coração do homem. Uma pessoa que ela busca uma vida de oração, que ela busca agradar o coração de Deus, ela recebe vida, ela recebe vida em abundância. Ela tem forças, ela tem o amor, ela tem a felicidade no seu coração, porque só Deus pode dar essa felicidade. Quanto mais o homem, ele insiste em buscar o pecado, em buscar o ódio, em buscar a vingança, quanto mais o homem se afunda na maldade do mundo, mas ele se distancia da graça de Deus, e ele busca para a sua vida a morte. É a morte espiritual, é a tristeza, é as enfermidades, é a opressão que leva o homem a cair, a se afundar. Então é necessário despertar, abrir os nossos olhos, e como diz em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Chega de buscar as coisas da terra, de se limitar às coisas materiais, aos nossos prazeres, nossos desejos, buscar as coisas do alto. Hoje somos chamados a lutar, a perseverar por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações, e Deus também sabe disso, sabe que somos fracos, e por isso Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado, meus irmãos.
O Espírito Santo foi nos dado para nos santificar, para nos fortalecer, para nos ensinar a amar. Deus bem sabia que o homem, sem a sua graça, sem o seu amor, ele não conseguiria chegar ao céu, ele não conseguiria vencer as tribulações, as tempestades de sua vida. Então Deus, ele nos presenteou com o seu Espírito Santo de amor. Ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, o seu amor. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. São Paulo, ele fala com o coração latente, desejando a graça de Deus, com os olhos voltados para o coração de Deus, buscando o alto com sede da graça de Deus. São Paulo, ele é despertado para o amor. Antes ele chamava Saulo, perseguia os cristãos, tinha um coração rancoroso, cheio de ódio, de raiva, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus que o transformou. De Saulo, ele passou a se chamar Paulo. Antes, Saulo se converteu a Paulo. Saulo, no latim, significa ungido, e Paulo, no latim, significa pequeno. Ele passou do ungido, mas ele era ungido no sentido do orgulho. Ele se achava forte, porque ele tinha como perseguir os cristãos, ele tinha autoridade, cartas, autorização para perseguir os cristãos. Então o Senhor o derrubou do cavalo. Ele deixou de ser aquela pessoa orgulhosa e passou a ser o pequeno. Paulo, o pequeno de Deus, se humilhou diante da presença do Senhor, para que Deus fosse exaltado em sua vida. Que aprendamos a humilhar os nossos corações, a nos humilhar na presença de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, para que Deus seja glorificado. É o Senhor que tem que ser glorificado em nossos ministérios. Se estou aqui pregando, não é por mérito meu, mas é por graça e misericórdia de Deus. É porque o Senhor ama a cada um de nós, porque Deus deseja a nossa alma, deseja tocar os nossos corações, curar as nossas feridas. Se o Adriano hoje está aí compondo, está evangelizando, canta maravilhosamente, ele toca maravilhosamente, não é por mérito dele, mas é por graça de Deus que ele está evangelizando, que ele tem essa vida missionária, que ele tem levado através do seu ministério, do dom que o Senhor deu a ele, a graça aos corações. Então sabemos do desejo do coração de Deus de nos santificar, de nos fortalecer, e nessa noite o Senhor nos levanta como homens e mulheres cheios do Espírito Santo para vivenciar, para provar do seu amor, para receber da sua graça, para deixar de olhar para as nossas limitações e olhar para o coração de Deus que nos ama. Ontem uma amiga mandou uma mensagem para mim que estava muito triste, revoltada com vários escândalos da igreja, e ela dizia: eu não vou mais representar a igreja católica, eu não vou mais ser católica, eu vou abandonar a igreja católica, olha quantos erros, olha quantas falhas. Ela assistiu um documentário falando sobre os erros da igreja, Satanás minando a podridão através dessas séries, desses comentários na televisão, e ela perturbada, incomodada com aquela situação, mas o Espírito Santo, ele pôde buscar o coração dela mesmo diante dessa situação, e ela foi buscar a confissão, e falando com o padre direcionando ela, e ela disse que ouviu a minha pregação, e ela pôde entender o amor de Deus por ela. E eu falava para ela: olha que beleza a nossa igreja, olha os santos da igreja católica, olha os nossos sacerdotes, olha a nossa igreja, a nossa fé católica que evangeliza o mundo, o amor do Senhor que é compartilhado, o Espírito Santo que nos leva a amar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela falou: João, eu entendi que eu tenho que olhar para Jesus. Se olhar para as pessoas, eu vou desanimar, eu vou cair, porque as pessoas são falhas. E eu falei para ela: você tem que olhar para Jesus, essa é uma verdade.
porque nós somos falhos, nós decepcionamos um ao outro, mas a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja. A igreja católica é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros dessa igreja, membros defeituosos sim, mas somos membros. Mas precisamos olhar para a igreja católica como meio de salvação instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja católica, ela é santa. Os documentos da igreja diz que a igreja católica ela é santa, de homens pecadores. Ela não é santa e pecadora, não, isso é mentira do mundo, isso é heresia contra a igreja católica. A igreja não é pecadora, a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16:18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi o primeiro papa da igreja católica, e Jesus fundou a igreja católica apostólica romana sobre Pedro, sendo o primeiro papa da igreja. Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, é a sigla Papa. Do Papa Pedro ao Papa Francisco são 266 papas na história da igreja católica. A igreja católica foi fundada por Jesus, então ela é santa, imaculada. A igreja católica ela é santa, ela não tem manchas do pecado nela. Mas João Paulo e nós não somos igreja? Sim, nós somos falhos, e quando fazemos a vontade de Deus, somos igreja. Quando fazemos a vontade do mundo, não estamos representando a igreja. A igreja nos chama à santidade, porque ela é santa, e ela nos leva a nos santificar. E muitas vezes vemos aí o mundo pregando sobre uma igreja católica, dizendo, essa igreja é pecadora, ela é a prostituta do Apocalipse. A igreja católica tem um monte de pecador, de pedófilo, tem um monte de pessoas que bebe, que faz isso, que faz aquilo. Essa não é a igreja católica verdadeira. Diminui, coloca a igreja como uma coisa qualquer, aí que fica fácil derrubar a igreja católica. Não a igreja verdadeira, mas essa invenção que estão dizendo, porque a igreja é fundada por Jesus. A igreja católica ela tem uma alma, que é o Espírito Santo de Deus. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixou uma profecia, deixou bem claro que a igreja católica ela jamais vai ser vencida por Satanás, pelo mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se você ficar firme na igreja, você vai ficar firme na graça de Deus, e você não vai cair, porque a igreja ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ela resiste há 2000 anos, 2000 anos de luta, heresias se levantando dentro da igreja. São padres que deixam a fé, bispos que deixam a fé, que não vivem a fé, que abandonaram. Mas o Senhor levanta aqueles sacerdotes que são fiéis, aqueles bispos que são fiéis, o Papa, mostrando a fortaleza da igreja. Então a igreja ela sofre vários ataques de dentro da igreja. Os ataques vêm de dentro. O próprio protestantismo, que nasceu de Lutero em 1517, foi a primeira igreja protestante luterana. Martinho Lutero era um padre da igreja católica e se revoltou contra a igreja e abandonou a igreja e fundou a igreja protestante evangélica em 1517. Você está na igreja de Jesus, que tem há 2000 anos, mais de 2000 anos de idade. Martinho Lutero fez 95 teses contra a igreja católica, criticando a igreja, e a partir daí foram nascendo as igrejas, e hoje tem um monte espalhadas. Mas a igreja católica, ela nasceu do coração de Cristo. É uma igreja que tem uma mãe, a Virgem Maria. Nossa Senhora
é mãe da igreja, é mãe de todos os povos. E nesse tempo que estamos vivendo, o tempo de advento, é um tempo de preparação. Advento significa advir, Jesus que vem ao nosso encontro, que vai nascer em nosso coração no Natal. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio anunciar. Jesus veio anunciar a boa nova, veio anunciar a salvação ao coração do homem, ensinar ao homem a buscar a Deus através dos 10 mandamentos, através dos sacramentos que foi instituído no tempo messiânico, no tempo de Cristo. E vai acabar os sacramentos quando Jesus voltar na sua segunda vinda, que é a vinda gloriosa do Senhor, que Ele virá julgar a humanidade. Então o advento espera por Jesus, se prepara pela segunda vinda do Senhor. É a igreja que espera o seu Senhor, é a noiva que é a igreja que espera o noivo na sua chegada. É interessante que o Paráclito, no Antigo Testamento, o Paráclito era aquela pessoa que era chamada, que ajudava aquelas pessoas, os viajantes. Uma pessoa, para chegar num local distante, ela não tinha carro, não tinha avião, não tinha nenhum meio de se locomover a não ser andando, ou tinha as mulas, os camelos, não tinha automóvel, então era cansativo. E havia o Paráclito, era aquele que ia no meio do caminho esperar as pessoas para alimentar, dar água para as pessoas, para que elas tivessem forças para chegar no seu destino. Nesse tempo de advento, o Paráclito é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos encontra no meio do caminho, que nos encontra nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, para nos ajudar a chegar no nosso objetivo, que é no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o céu. O Espírito Santo é o Paráclito, prometido por Jesus. Ficai em Jerusalém. Quando os apóstolos estavam no cenáculo, Jesus disse: ficai em Jerusalém, porque virá o Paráclito, o Pai enviará o Paráclito, o Espírito Santo, para vos ajudar. Então o Espírito Santo é aquele que nos leva ao coração de Cristo, que nos leva a perseverar. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. É necessário estar em oração, é necessário buscar a todo momento o coração do Senhor. E é isso que o Senhor está gerando em nós, a santificação. O Espírito Santo está sendo derramado essa noite em nossos corações, está nos dando a força que necessitamos para perseverar, para sermos fiéis, para continuar lutando, meus irmãos, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, porque nós somos lentos para responder a Deus, nos deixamos levar pelas nossas fraquezas, mas o Espírito Santo insiste no nosso coração a conversão, a mudança de vida, a perseverança, porque Ele é o Paráclito que nos ajudará a chegar ao nosso objetivo. Aonde você quer chegar, meu irmão, minha irmã? Aonde você quer chegar? Você tem a convicção que você quer ir para o céu? Que você quer estar com Deus por toda a eternidade? Você tem essa convicção, essa certeza no teu coração? Porque é isso que vai te dar força, que vai abrir o teu coração para o Espírito Santo. Ele vai alimentar o desejo do teu coração, porque Deus, Ele olha um coração que se decide, que quer a sua graça, que quer o seu amor. Se você sabe para onde você quer ir, Deus, Ele vai te dar forças, combustível para chegar ao teu objetivo. Quem quer ir para o céu aqui? Todos, né? E quem é que vai nos levar para o céu? O Espírito Santo de Deus. É aquele que gera em nós o amor, a santificação, a força que nós necessitamos. O Espírito Santo é aquele que cura as nossas feridas, é aquele que nos liberta de todo o mal, é aquele que nos impulsiona diante das nossas fraquezas. Aquela provação, aquela dificuldade que te oprime,
que te derruba muitas vezes. O Espírito Santo é aquele que te dá ânimo, que te dá um novo fôlego espiritual, é aquele que te dá esperança de continuar lutando, de não abandonar a sua fé, de não desistir jamais. É o Espírito Santo de Deus que tem alimentado a esperança e essa verdade no teu coração, que tem te libertado. Essa noite o Senhor, Ele sela na nossa alma, nos nossos corações, esse desejo da graça e do amor, de perseverar, de insistir e não desistir jamais. É o amor do Senhor que queima em nossos corações, porque o Espírito Santo, Ele foi derramado em nossos corações. É o amor de Deus que preenche o vazio da nossa alma, que nos dá força, que dá sentido para continuar vivendo na graça e no amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Porque o Senhor nos chama a vivenciar essa experiência de derramamento. O Senhor nos chama a ir para águas mais profundas, a mergulhar no seu amor, a deixar queimar em nossos corações este amor que santifica e nos fortalece. Que nessa noite o teu coração, sedento pela graça de Deus, sedento pelo amor do Senhor, possa mergulhar, ir para águas mais profundas, sair do raso, falar para Deus: Senhor, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser fortalecido pelo teu Espírito Santo. Senhor, nessa noite, que a minha alma desperte para o teu amor, que o meu coração se converta, Senhor, seja restaurado, que eu possa ter esse encontro pessoal contigo, ser restaurado pela tua graça, fortalecido pela ação do teu Espírito Santo, pelo teu amor que queima em meu coração. Eu quero, Senhor. Fala para Jesus: Jesus, eu quero o teu amor. Fala: Jesus, eu quero o teu amor. Faz queimar em meu coração este amor que santifica, que restaura e que cura. Jesus, com teu amor, leva-me para a água mais profundas. Eu quero, Jesus. Levanta os teus braços lá no alto, vai falando com o Senhor: eu quero o teu amor, Jesus. Eu quero a tua unção nessa noite. Derrama sobre mim a tua unção, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Vem restaurar a minha vida, vem manifestar o teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, leva-me, Senhor Jesus, a vivenciar a tua graça. Leva-me, Senhor, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Eu quero viver o teu amor em meu coração. Eu quero ser santificado na tua graça. Vem, Espírito Santo, tu és o amor que queima na minha alma, que faz sentido, que dá sentido ao meu viver, que me leva a ter esperança, que me dá força para perseverar, para ficar de pé, Senhor. E por isso nessa noite nós queremos clamar o teu poder. Por isso que nessa noite nós queremos clamar o derramamento do teu Espírito Santo, um novo Pentecostes a nos avivar, um reinflama dos carismas em nosso coração, um derramamento do teu poder, um novo Pentecostes acontecendo em nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, ver o céu pelo lado de dentro, mergulhar na tua graça, deixar queimar em nossos corações este amor que nos impulsiona, este amor que nos ensina a amar, este amor que nos leva a vencer as nossas tribulações, a perseverar na tua graça. Vai falando com Deus, vai falando com o Senhor, vai clamando essa graça, a restauração da sua vida, o amor do Senhor, a preencher o vazio do teu coração, essa manifestação. Ori canta labashiri, canta labassúria, manifesta o teu amor sobre nós, derrama a tua água viva a nos lavar, a nos purificar nessa noite, Senhor. Derrama o teu fogo a nos abrasar. Nós clamamos o teu poder, nós clamamos, elevamos o nosso clamor, a nossa oração ao teu coração, para sermos avivados nessa noite, para nos sermos transformados pela tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio, manifesta o teu poder sobre nós. Vem, Espírito Santo, realiza em nós essa obra de misericórdia
misericórdia, nos ensina a caminhar contigo, a ir para águas mais profundas. Traz a maturidade espiritual que necessitamos, Senhor. Nos levanta como homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres de fogos, avivados pelo Teu poder, inflamados pela Tua graça, pela Tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus. Oria canta lava ele canta lava xerere. Oria la canta lava ela ele canta lá. Oria lava canta lava xia lava canta lava xerere. Oria lava canta lava xerere. Vai clamando, vá pedindo o Espírito Santo. Pede esse avivamento, pede essa unção. Vem, Espírito Santo, aviva-nos nessa noite. Desperta a nossa fé. Levanta-nos, Senhor, coloca-nos de pé, fortalece-nos na caminhada, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, unção de avivamento queimando em nossos corações. Abrasa nossas almas com Teu poder nessa noite. Realiza um novo Pentecoste, Senhor. Levanta-nos, faz dessa canção o Teu clamor, a Tua oração ao coração de Deus. O sofrimento produz ciência e nova fidelidade gera esperança. A esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Amém? Amém. Meus irmãos, nessa noite, o Espírito Santo vem suscitar nos nossos corações um desejo maior da graça de Deus. Quando o Adriano cantava, clamava, ali eu clamava no meu coração lá no fundo, pedindo a Deus essa graça do Espírito Santo que me levasse a olhar para o coração de Deus, a buscar o coração do Senhor. Eu pedia, como sempre peço na minha oração: Senhor, converte o meu coração, transforma este coração de pedra num coração de carne, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor Jesus, a viver o Teu amor em meu coração. Então eu clamava ao Senhor: converte-me, Senhor. Eu preciso de conversão, eu preciso de restauração, eu preciso olhar para o alto, Senhor, olhar para o céu, desejar o céu, vivenciar a Tua graça no meu coração. Jesus, me dá o Teu amor, me dá a Tua graça, Senhor, me dá. Eu quero estar cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser avivado pelo Teu poder. Então essa era a oração dos santos da igreja. Os santos clamavam conversão, os santos clamavam a restauração, a força do Espírito Santo para conduzir a vida deles, porque eles eram sedentos da graça de Deus, eles tinham sede de alcançar a graça do Senhor, alcançar o céu, eles tinham sede do amor do Senhor em suas vidas. Então essa deve ser a nossa oração. Essa é a oração da igreja que clama pelo Cristo, que clama pelo amor do Senhor, que sabe, que anseia por este amor que é a graça, que é a santificação de Deus em nossas vidas. O homem é transformado pelo amor do Senhor. O homem, ele não suporta viver na graça, perseverar em Deus, se não for por amor a Deus, porque o amor é a maior graça manifestada ao homem, vindo do coração de Deus, porque Deus é amor. Deus é o próprio amor que se manifesta e nos alcança. Deus é o próprio amor que vem nos restaurar, que vem nos libertar, que vem nos curar. É o amor do Senhor que irá nos salvar. Então Deus, ele compartilha do seu amor conosco, ele preenche o vazio da nossa alma. A alma, o homem em si, ele nasceu de Deus, ele nasceu para Deus e para vivenciar o amor de Deus em seu coração. Então o homem sem o amor de Deus, a vida dele não tem sentido. É como se fosse um carro em autoestrada
Pensa num carro lindo, num carro importado, talvez um carro luxuoso, mas se ele estiver sem o combustível, de nada ele vale. De nada vale um carro sem o combustível, ele não tem para onde ir. Da mesma forma o homem, o ser humano, sem o amor de Deus, ele não tem vida, porque o que traz vida ao coração do homem é o amor de Deus, é essa graça que nos santifica, que nos fortalece. Por isso busquemos este amor aos nossos corações, anseiamos por este amor, para que a graça de Deus nos dê sentido à nossa vida, nos dê a força, a coragem que necessitamos para agradar o coração do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, e vai dizer o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra ela vem forte aos nossos corações nessa noite. É o Senhor que nos leva a confiar. Somos justificados pela fé. A graça que nos foi dada pela fé vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que, por amor, morrendo na cruz, nos libertou da morte, nos libertou do mal, nos trouxe a salvação por amor. A graça que chega ao nosso coração vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, Ele é o amor que queima em nossos corações, porque a esperança não engana. A esperança não engana, vai dizer o apóstolo Paulo à comunidade de Roma, aos romanos. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele veio até nós. E de que forma o amor de Deus alcançou os nossos corações? Foi pela ação do Espírito Santo. Por isso que São Tomás de Aquino diz que o amor, ou melhor, que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. O Espírito Santo nos alcançou, é o amor de Deus que é nos dado para nos restaurar, para nos fortalecer. O homem necessita da graça de Deus, do derramamento do Espírito Santo para ter força, para conseguir fazer a vontade de Deus, para superar as suas dificuldades. É impossível, meus irmãos, é impossível viver a vontade de Deus, perseverar na nossa caminhada, na nossa fé católica, sem a ação do Espírito Santo. Jesus deixou bem claro em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. O homem ele é fraco, ele é limitado. O homem tem a inclinação diante do pecado, e somente o Espírito Santo pode dar a força que necessitamos. Somente o Espírito Santo pode gerar em nós a santidade, a graça e a perseverança. Então o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, é o amor do Senhor, e este amor derramado no coração do homem, ele produz frutos. Os frutos do Espírito Santo, que é a graça de Deus que se manifesta em nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio de si próprio. Então o Espírito Santo ele nos impulsiona para ser pessoas melhores.
E a frase de Santo Agostinho que eu gosto muito: para que nos é dado a graça de Deus? Para fazer o bem e evitar o mal. O homem que nasceu de Deus, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, nascer pela graça e pelo amor do Senhor. E o Espírito Santo gera vida no coração do homem. Uma pessoa que ela busca uma vida de oração, que ela busca agradar o coração de Deus, ela recebe vida. Ela recebe vida em abundância. Ela tem forças, ela tem o amor, ela tem a felicidade no seu coração. Porque só Deus pode dar essa felicidade. Quanto mais o homem, ele insiste em buscar o pecado, em buscar o ódio, em buscar a vingança, quanto mais o homem se afunda na maldade do mundo, mas ele se distancia da graça de Deus e ele busca para a sua vida a morte. É a morte espiritual, é a tristeza, é as enfermidades, é a opressão que leva o homem a cair, a se afundar. Então é necessário despertar, abrir os nossos olhos e, como diz em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Chega de buscar as coisas da terra, de se limitar às coisas materiais, aos nossos prazeres, nossos desejos, buscar as coisas do alto. Hoje somos chamados a lutar, a perseverar por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações, e Deus também sabe disso, sabe que somos fracos, e por isso Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado, meus irmãos. O Espírito Santo foi nos dado para nos santificar, para nos fortalecer, para nos ensinar a amar. Deus bem sabia que o homem, sem a sua graça, sem o seu amor, ele não conseguiria chegar ao céu. Ele não conseguiria vencer as tribulações, as tempestades de sua vida. Então Deus, ele nos presenteou com o seu Espírito Santo de amor. Ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, o seu amor. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. São Paulo, ele fala com o coração latente, desejando a graça de Deus, com os olhos voltados para o coração de Deus, buscando o alto, com sede da graça de Deus. São Paulo, ele é despertado para o amor. Antes ele chamava Saulo, perseguia os cristãos, tinha um coração rancoroso, cheio de ódio, de raiva, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus que o transformou. De Saulo, ele passou a se chamar Paulo. Antes, Saulo se converteu a Paulo. Saulo, no latim, significa ungido, e Paulo, no latim, significa pequeno. Ele passou do ungido, mas ele era ungido no sentido do orgulho. Ele se achava forte, porque ele tinha como perseguir os cristãos, ele tinha autoridade, cartas, autorização para perseguir os cristãos. Então o Senhor o derrubou do cavalo. Ele deixou de ser aquela pessoa orgulhosa e passou a ser o pequeno. Paulo, o pequeno de Deus, se humilhou diante da presença do Senhor, para que Deus fosse exaltado em sua vida. Que aprendamos a humilhar os nossos corações, a nos humilhar na presença de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, para que Deus seja glorificado. É o Senhor que tem que ser glorificado em nossos ministérios. Se estou aqui pregando, não é por mérito meu, mas é por graça e misericórdia de Deus. É porque o Senhor ama a cada um de nós, porque Deus deseja a nossa alma, deseja tocar os nossos corações, curar as nossas feridas. Se o Adriano hoje está aí compondo, está evangelizando, canta maravilhosamente, ele toca maravilhosamente, não é por mérito dele, mas é por graça de Deus que ele está evangelizando, que ele tem essa vida missionária, que ele tem levado através do seu ministério, do dom que o Senhor deu a ele, a graça aos corações. Então sabemos do desejo do coração de Deus
de nos santificar, de nos fortalecer. E nessa noite o Senhor nos levanta como homens e mulheres cheios do Espírito Santo para vivenciar, para provar do seu amor, para receber da sua graça, para deixar de olhar para as nossas limitações e olhar para o coração de Deus que nos ama. Ontem uma amiga mandou uma mensagem para mim que estava muito triste, revoltada com vários escândalos da igreja, e ela dizia: eu não vou mais representar a igreja católica, eu não vou mais ser católica, eu vou abandonar a igreja católica, olha quantos erros, olha quantas falhas. Ela assistiu um documentário falando sobre os erros da igreja, Satanás minando a podridão através dessas séries, desses comentários na televisão, e ela perturbada, incomodada com aquela situação, mas o Espírito Santo, ele pôde buscar o coração dela mesmo diante dessa situação, e ela foi buscar a confissão, e falando com o padre direcionando ela, e ela disse que ouviu a minha pregação, e ela pôde entender o amor de Deus por ela. E eu falava para ela: olha que beleza a nossa igreja, olha os santos da igreja católica, olha os nossos sacerdotes, olha a nossa igreja, a nossa fé católica que evangeliza o mundo, o amor do Senhor que é compartilhado, o Espírito Santo que nos leva a amar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela falou: João, eu entendi que eu tenho que olhar para Jesus. Se eu olhar para as pessoas, eu vou desanimar, eu vou cair, porque as pessoas são falhas. E eu falei para ela: você tem que olhar para Jesus, essa é uma verdade, porque nós somos falhos, nós decepcionamos um ao outro, mas a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja. A igreja católica é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros dessa igreja, membros defeituosos sim, mas somos membros. Mas precisamos olhar para a igreja católica como meio de salvação instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja católica, ela é santa. Os documentos da igreja diz que a igreja católica, ela é santa de homens pecadores. Ela não é santa e pecadora, não, isso é mentira do mundo. Isso é heresia contra a igreja católica. A igreja não é pecadora, a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16:18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi o primeiro papa da igreja católica, e Jesus fundou a igreja católica apostólica romana sobre Pedro, sendo o primeiro papa da igreja. Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, é a sigla Papa. Do Papa Pedro ao Papa Francisco são 266 papas na história da igreja católica. A igreja católica foi fundada por Jesus, então ela é santa, imaculada. A igreja católica, ela é santa, ela não tem manchas do pecado nela. Mas João Paulo e nós não somos igreja? Sim, nós somos falhos, e quando fazemos a vontade de Deus, somos igreja. Quando fazemos a vontade do mundo, não estamos representando a igreja. A igreja nos chama à santidade, porque ela é santa, e ela nos leva a nos santificar. E muitas vezes vemos aí o mundo pregando sobre uma igreja católica, dizendo: essa igreja é pecadora, ela é a prostituta do Apocalipse. A igreja católica tem um monte de pecador, de pedófilo, tem um monte de pessoas que bebe, que faz isso, que faz aquilo. Essa não é a igreja católica verdadeira. Diminui, coloca a igreja como uma coisa qualquer, aí que fica fácil derrubar a igreja católica. Não a igreja verdadeira, mas essa invenção que estão dizendo, porque a igreja é fundada por Jesus. A igreja católica, ela tem uma alma, que é o Espírito Santo de Deus,
Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixou uma profecia, deixou bem claro que a Igreja Católica, ela jamais vai ser vencida por Satanás, pelo mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se você ficar firme na igreja, você vai ficar firme na graça de Deus, e você não vai cair, porque a igreja, ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ela resiste a 2000 anos, 2000 anos de luta, heresias se levantando dentro da igreja. São padres que deixam a fé, bispos que deixam a fé, que não vivem a fé, que abandonaram. Mas o Senhor levanta aqueles sacerdotes que são fiéis, aqueles bispos que são fiéis, o Papa, mostrando a fortaleza da igreja. Então a igreja, ela sofre vários ataques de dentro da igreja. Os ataques vêm de dentro. O próprio protestantismo, que nasceu de Lutero em 1517, foi a primeira igreja protestante luterana. Martinho Lutero era um padre da igreja católica e se revoltou contra a igreja e abandonou a igreja e fundou a igreja protestante evangélica em 1517. Você está na igreja de Jesus, que tem há 2000 anos, mais de 2000 anos de idade. Martinho Lutero fez 95 teses contra a igreja católica, criticando a igreja, e a partir daí foram nascendo as igrejas, e hoje tem um monte espalhadas. Mas a igreja católica, ela nasceu do coração de Cristo. É uma igreja que tem uma mãe, a Virgem Maria. Nossa Senhora é mãe da igreja, é mãe de todos os povos. E nesse tempo que estamos vivendo, o tempo de advento, é um tempo de preparação. Advento significa advir, Jesus que vem ao nosso encontro, que vai nascer em nosso coração no Natal. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio anunciar. Jesus veio anunciar a boa nova, veio anunciar a salvação ao coração do homem, ensinar ao homem a buscar a Deus através dos 10 mandamentos, através dos sacramentos que foi instituído no tempo messiânico, no tempo de Cristo, e vai acabar os sacramentos quando Jesus voltar na sua segunda vinda, que é a vinda gloriosa do Senhor, que ele virá julgar a humanidade. Então o advento espera por Jesus, se prepara pela segunda vinda do Senhor. É a igreja que espera o seu Senhor, é a noiva, que é a igreja que espera o noivo na sua chegada. É interessante que o Paráclito, no Antigo Testamento, o Paráclito era aquela pessoa que era chamada, que ajudava aquelas pessoas, os viajantes. Uma pessoa, para chegar num local distante, ela não tinha carro, não tinha avião, não tinha nenhum meio de se locomover a não ser andando, ou tinha as mulas, os camelos, não tinha automóvel, então era cansativo. E havia o Paráclito, era aquele que ia no meio do caminho esperar as pessoas para alimentar, dar água para as pessoas, para que elas tivessem forças para chegar no seu destino. Nesse tempo de advento, o Paráclito é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos encontra no meio do caminho, que nos encontra nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, para nos ajudar a chegar no nosso objetivo, que é no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o céu. O Espírito Santo é o Paráclito, prometido por Jesus. Ficai em Jerusalém. Quando os apóstolos estavam no cenáculo, Jesus disse: ficai em Jerusalém, porque virá o Paráclito. O Pai enviará o Paráclito, o Espírito Santo, para vos ajudar. Então o Espírito Santo é aquele que nos leva ao coração de Cristo, que nos leva a perseverar. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. É necessário estar em oração, é necessário buscar
a todo momento o coração do Senhor. E é isso que o Senhor está gerando em nós, a santificação. O Espírito Santo está sendo derramado essa noite em nossos corações, está nos dando a força que necessitamos para perseverar, para sermos fiéis, para continuar lutando, meus irmãos, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, porque nós somos lentos para responder a Deus, nos deixamos levar pelas nossas fraquezas, mas o Espírito Santo insiste no nosso coração a conversão, a mudança de vida, a perseverança, porque Ele é o Paráclito que nos ajudará a chegar ao nosso objetivo. Aonde você quer chegar, meu irmão, minha irmã? Aonde você quer chegar? Você tem a convicção que você quer ir para o céu? Que você quer estar com Deus por toda a eternidade? Você tem essa convicção, essa certeza no teu coração? Porque é isso que vai te dar força, que vai abrir o teu coração para o Espírito Santo. Ele vai alimentar o desejo do teu coração, porque Deus, Ele olha um coração que se decide, que quer a sua graça, que quer o seu amor. Se você sabe para onde você quer ir, Deus, Ele vai te dar forças, combustível para chegar ao teu objetivo. Quem quer ir para o céu aqui? Todos, né? E quem é que vai nos levar para o céu? O Espírito Santo de Deus. É aquele que gera em nós o amor, a santificação, a força que nós necessitamos. O Espírito Santo é aquele que cura as nossas feridas, é aquele que nos liberta de todo o mal, é aquele que nos impulsiona diante das nossas fraquezas. Aquela provação, aquela dificuldade que te oprime, que te derruba muitas vezes, o Espírito Santo é aquele que te dá ânimo, que te dá um novo fôlego espiritual, é aquele que te dá esperança de continuar lutando, de não abandonar a sua fé, de não desistir jamais. É o Espírito Santo de Deus que tem alimentado a esperança e essa verdade no teu coração, que tem te libertado. Essa noite o Senhor, Ele sela na nossa alma, nos nossos corações, esse desejo da graça e do amor, de perseverar, de insistir e não desistir jamais. É o amor do Senhor que queima em nossos corações, porque o Espírito Santo, Ele foi derramado em nossos corações. É o amor de Deus que preenche o vazio da nossa alma, que nos dá força, que dá sentido para continuar vivendo na graça e no amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Porque o Senhor nos chama a vivenciar essa experiência de derramamento. O Senhor nos chama a ir para águas mais profundas, a mergulhar no seu amor, a deixar queimar em nossos corações este amor que santifica e nos fortalece. Que nessa noite o teu coração, sedento pela graça de Deus, sedento pelo amor do Senhor, possa mergulhar, ir para águas mais profundas, sair do raso, falar para Deus: Senhor, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser fortalecido pelo teu Espírito Santo. Senhor, nessa noite, que a minha alma desperte para o teu amor, que o meu coração se converta, Senhor, seja restaurado, que eu possa ter esse encontro pessoal contigo, ser restaurado pela tua graça, fortalecido pela ação do teu Espírito Santo, pelo teu amor que queima em meu coração. Eu quero, Senhor. Fala para Jesus: Jesus, eu quero o teu amor. Fala: Jesus, eu quero o teu amor. Faz queimar em meu coração este amor que santifica, que restaura e que cura. Jesus, com teu amor, leva-me para a água mais profundas. Eu quero, Jesus. Levanta os teus braços lá no alto, vai falando com o Senhor: eu quero o teu amor, Jesus.
Eu quero a tua unção nessa noite. Derrama sobre mim a tua unção, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Vem restaurar a minha vida, vem manifestar o teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, leva-me, Senhor Jesus, a vivenciar a tua graça. Leva-me, Senhor, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Eu quero viver o teu amor em meu coração. Eu quero ser santificado na tua graça. Vem, Espírito Santo, tu és o amor que queima na minha alma, que faz sentido, que dá sentido ao meu viver, que me leva a ter